Muito boa noite, Eda Laete Rafael. Você tá fora da minha live que eu tô vendo você aí sem o celular? Boa noite, meu povo. Eu vou trazer para vocês aqui agora um bicho muito esquisito que era muito raro, mas ele está se tornando comum. A gente não via nas ruas, por exemplo, na Champs-Élysées ou em Beverly Hills, a gente não via de jeito nenhum esses bichos não, mas eles estão aparecendo agora maravilhosamente, né? Esse bicho é justamente o nutricionista com viés low carb. É muita felicidade ver que eles estão saindo aos milhares aí das tocas e estão impregnando a sociedade. Finalmente, nós podemos agora saber que temos nutricionistas que entendem hoje o poder da carne e muitos deles se tornaram carnívoros para se salvar, né? E então eu vou trazer para você aqui a Juni nutricionista carnívora e ela chega já já aqui. Eu estou na beira da fogueira, olha, no meu sítio aqui na serra, tá na iminência de chover aqui, tá certo? Olha aí que coisa linda. Boa noite. Boa noite, doutor Leonardo. Tudo bem com o senhor? Sempre muito bem, consciência tranquila. Eu exerço o que Santo Agostinho dizia, que vai aonde tu fores, tua consciência vai contigo. Então eu estou sempre com minha consciência tranquila de que eu tento fazer o bem, embora às vezes eu faça o mal. É verdade. E todo bem que é feito advoga a seu favor. Sempre. Eu falei isso hoje lá na outra rede social, que para nós espíritas, a gente sabe, a gente tem consciência de que a caridade é o maior egoísmo do mundo. Porque você É verdade. pode saber, sempre que você parar ali para uma vozinha sair da garagem com o carro dela, e você deixar aquele monte de carro atrás de você ali, você facilitar a saída dela ali, algum presente você ganha mais na frente. Então toda caridade que você faz volta para você. E aí, Junice, se apresente aí para a galera. Boa noite, pessoal. Eu sou a Juni Marques, né? O meu arroba é nutricionista carnívora. Também tenho o arroba juliabetica21. O Júlia é o nome da minha filha. Bética é porque há muitos anos atrás ela foi diagnosticada na infância com diabetes tipo 1. Então ficou Júlia diabética, fizemos Júlia bética. E 21 porque foi o ano em que descobriram como sintetizar a insulina para tratar a diabetes tipo 1, né? Inclusive essa descoberta nunca foi assim patenteada para ganhar lucro. Os médicos que descobriram doaram para a humanidade. E Júlia Bética 21 foi o início de tudo, né? Eu comecei a nutrição pela dor. De tanto sofrer vários dias em UTI, hospital, quando a nossa filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1 e cetoacidose, nós não sabíamos nada. Eu já era estabilizada, concursada, eu era formada, pós-graduada em outra área, não entendia nada de nutrição. E aí eu caí na mão das nutricionistas na época, né? E também de vários médicos. E tudo que eu fazia, conforme eles mandavam, as glicemias delas só subiam, né? Subiam e eu dizia, nossa, eu não entendo nada de nutrição, não entendo nada de saúde, mas algo de errado não está certo aqui, porque quando eu controlo a glicemia dela, eu faço os pratos que vocês mandam e a glicemia dela sobe. Então eu escutei todo tipo de absurdo, né? Que criança precisava de carboidrato para crescer, e aí eu comecei a pesquisar, como eu não sou, não era da área da saúde, mas não sou burra, não sou, né, aquela pessoa que não lê, não entende, eu sou um ser humano inteligente, eu comecei a ser autodidata, né, como todos são. E eu comecei a pesquisar por conta. E aí eu fiz cursos por conta, sem ser nem estudante de nutrição. Fiz com o Dr. Lair Ribeiro, fiz com o Dr. Kunio Inamoto, fiz curso do Dr. Jimmy Albuquerque, comecei a pesquisar na internet, comprava pacotes de cursos livres e eu comecei a entender que aquilo que eles mandavam que eu fizesse prejudicava, na verdade, justamente a saúde e o crescimento dela. E eu comecei a notar dos benefícios da low carb na época. E aí eu passei a ser a nutricionista autodidata não formada dela. Depois de um tempo, eu resolvi que eu ia ajudar outras pessoas. Aí eu fiz um curso de naturopatia, me tornei terapeuta naturopata e todo mundo dizia, mas você não é nutricionista, você não pode falar sobre alimentos, você não tem autoridade no assunto. Bom, eu tinha autoridade em outros assuntos, realmente não tinha nesse, em termos de diploma, mas eu tinha a autoridade de quem lidava com a diabetes tipo 1 24 horas por dia, medindo o sangue depois de cada refeição, e eu já sabia que a pirâmide alimentar precisava ser revista. Ela é da década de 70. E aí eu comecei a analisar, nossa, já que as nutricionistas fazem sempre a mesma coisa, eu vou fazer essa faculdade e eu vou pegar esse diploma e eu vou fazer diferente. E foi isso que eu fiz. Passei 4 anos na faculdade pela minha filha e pelo próximo.
né? Você passou 4 anos na faculdade vendo sua professora fritando as coisas no óleo de cozinha, dizendo que o óleo de canola é mais saudável do que manteiga, do que banho de porco. Você Tudo. passou 4... Olha, para mim, gente, eu disse hoje numa live que essas lives eu faço, eu sou muito egoísta, é muito mais para mim do que para todo mundo. Mas, gente, isso aqui é um relato magnânimo. Ela veio pela dor, mas Pela ela dor. acabou forçada para não escutar mais aquilo dali. Ela acabou fazendo faculdade de nutrição para ganhar o diploma, Uhum. porque lá ela sabe que não tem tanta. Aprendeu muita coisa de energia, outra coisa e tal. Aprendi. Mas o modus operandi não dá, né, Júnior? Não, não dá. É, assim, o básico a gente tem noção, né? Minha mãe é bióloga, minha irmã é bióloga na parte de citologia, de fisiologia. Eu me recorri muito a elas, né? Porque eu era formada na área do direito. Então eu comecei a tomar gosto, sabe? Eu entrei pela dor e depois eu fui ficando pelo amor. Houve uma época em que eu quis desistir e eu fiz um curso com o Dr. Laí Ribeiro, que é nutrólogo, cardiologista, já foi diretor de hospital nos Estados Unidos, tem muitos artigos científicos, livros publicados, eu me tornei até uma fã dele. E eu fiz o curso dele, ele disse, não desista, porque o teu estímulo é um estímulo diferente do que eu vejo em outras pessoas. Eu preciso que tu continue, porque é diferente. E eu pensei, a diferença é a dor, né? Porque o estímulo de uma mãe, ele não tem limites. Ele não tem limites. E aí eu concluí a faculdade anos atrás e eu passei a ajudar outras pessoas, né? Meio que dizendo o óbvio, doutor Leonardo. Na verdade, o que eu prego é o óbvio, né? A gente não tem mais como tolerar a necessidade da população de profissionais que contestem o que está acontecendo. Nós temos mais de 60% da população mundial com sobrepeso e obesidade. A OMS já declarou pandemia nesse sentido. Nós temos a diabetes, né, sendo que no Brasil tem mais de 1 milhão de crianças com tipo 1 e o restante tipo 2, ou gestacional, e também tem a tipo 3, né? E aí nós temos aí milhões, mais de 3 milhões de pessoas no Brasil enfrentando isso, que a OMS também já declarou que é a epidemia, não pandemia, quando se trata de diabetes, né? A pandemia seria da sobrepeso e obesidade. Então, se tudo isso está acontecendo, um profissional ele tem que contestar. Eu contestei como mãe, mas os profissionais têm que contestar como estudiosos, como autodidatas, né? E também por experiência. Basta comprar um glicosímetro de R$ 40 na farmácia e depois de comer aveia, bolacha, cracker, um pratão de arroz com feijão e uma batatinha com 100 gramas de carne, meça a sua glicemia, que você vai notar que a sua glicemia vai estar te deixando diabético ou pré-diabético 3, 4 vezes por dia. Isso, ao longo de uma vida, vai aumentar a curva glicêmica, de certeza. Fora isso, a gente vê hoje profissionais de saúde, não só nutricionistas, aqui eu vou defender um pouco a minha classe, porque infelizmente a gente vê outros profissionais da área da saúde, inclusive médicos, defendendo alimentos, né, com cunho enviesado mesmo de opinião. Alguns são consultores de marcas de alimentos, né, da indústria alimentícia, e a gente pesquisa, a gente acaba descobrindo. Então, esses estudos, essas orientações, muitas vezes com viés, né, de confirmação presente naquela teoria, não com evidência científica séria e não enviesada, alimentando a ideia de que de vez em quando um processado, tudo bem, mas daí de vez em quando um processado de óleo refinado pode, de vez em quando um processado de farináceo pode, de vez em quando um processado de laticínio pode, e a população leiga acaba achando que pode. E esse pode está tendo um preço alto, porque, né, a pirâmide, a base dela, deveria estar diferente. O que a gente tem que Galera, valorizar? galera, desculpa, eu vou já me jogar dentro desse fogo aqui. Viu? Vamos lá. Você vai ver. Eu vou me jogar dentro desse fogo e eu não vou me queimar. Olha só, deixa eu só fazer uma apanhada. Assim, ela era advogada, ela começou a ver as coisas não dando certo. Assim, é tão óbvio. Hoje veio um pateta lá falando na postagem de uma paciente minha, a menina já perdeu 30 quilos, e aí ele, olha, porque não tem nada robusto que prove isso. Eu digo, cara, então assim, você não está nesse mundo, né? Robusto, a gente está vendo o mundo inteiro, pessoas de 140 quilos cair para 80 quilos em 6 meses, a felicidade, mal do mundo, é robusto, isso é evidente demais. O que você falou aqui, doutora? Que tem 60% das pessoas acima do peso no planeta, isso é robusto demais. Tudo que você falou era tão evidente para um advogado, que, gente, eu vou me meter nesse meio. Eu estou, por enquanto, autodidata aqui, mas eu vou entrar na faculdade, vou ganhar esse diploma, vou bypassar essa faculdade, porque assim, lá o que está lá, eu não vou seguir aquilo dali. Você já tem intuição disso, e você se manteve na faculdade e com certeza não seguiu o que está lá.
Gente, essa live aqui, olha, era para eu cobrar R$ 10.000 para cada pessoa assistir essa live. Vou deixar de graça para vocês. Mas isso aqui, gente, é uma pedrada enorme. É. Olha, isso aqui é uma pedrada enorme. Assim, como eu já sei que a Terceira Guerra, eu já tenho minhas informações, vai invadir o mundo agora mesmo, vai morrer todo mundo mesmo de bomba nuclear, eu vou citar nomes aqui, tá certo? O que ela falou aí sobre esses estudos enviesados, e eu lhe cortei por isso, você me desculpe, eu tenho medo de Imagina. cortar as pessoas, você me desculpe. Eu não sou como o Faustão, que corta a pessoa toda hora, mas eu sou parecido. Mas é porque senão eu perco o fio da meada. Mas olha, quando ela falou de estudos enviesados, se a gente tivesse realmente ao pé da letra conflito de interesse, não existiria nenhum estudo científico desse aí, tá certo? Todos esses caras que estão relacionados aos estudos aí são todos trabalhadores da Nestlé e companhia. Então, assim, eu vou citar nomes aqui. Tem um cara, acabaram de mandar um vídeo do cara que tem 500 mil seguidores, mais um metendo pau na carne, falando que a carne aumenta a homocisteína, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Tudo isso aí. E aí você vai lá 2 vídeos depois do cara, tá lá o cara, vamos fazer detox. Aí lá vem com aquelas coisas todas, né? Com chia, com linhaça, com não sei o quê, com brócolis, com tal, aquela coisa toda que você sabe, né? Com aveia, com farelo de aveia, aveia para cima. Tem uns 150 mil posts sobre aveia. Inclusive, claro que o diabético pode comer aveia, ele dizendo de boca cheia. Meu Deus. Esse aí, eu nem sei o nome dele, que para mim é tudo igual. Mas eu vou citar o nome de um cara aqui, tá certo? Famosíssimo, que o livro dele vai para 50 países, que é o Tiago Rocha. Todo dia você vê, todo dia alguém me manda vídeo do Tiago Rocha falando mal da carne. E eu mando de volta para as pessoas aqui, ó. O Tiago Rocha manda você comer todo dia farelo de aveia, inclusive os diabéticos, todos os dias. A doutora aqui acabou de dizer, é só você pegar R$ 50, você compra um glicosímetro. Uhum, Vai ver o que é aveia na tua uhum. vida. Aveia é coisa processada mesmo. Eu jogo com minhas galinhas aqui no sítio. Aqui no meu sítio cheio de galinha aqui, eu taco aveia para elas, entendeu como é? Comer aveia, o diabetes. Mas não me espanta, né? Eu trabalho em todas as UTIs da região e eu vejo os pacientes de 150 quilos diabéticos comendo arroz, macarrão, aveia, mingauzinho e vai. Então, assim, eu lhe cortei para dizer isso, doutor. Na hora que houver, de fato, conflito de interesse, não existe nenhum estudo desse aí. Desculpa, pode continuar. Não, não existe. E assim, ó, doutor, o que que acontece? Se as pessoas estudarem sobre o maior marketing que existiu para que houvesse uma saída no mercado, para que houvesse um consumo da aveia, eles vão saber que até aquele momento em que houve um interesse comercial para liberar a produção interna de aveia, principalmente nos Estados Unidos, a aveia ela era usada como ração. Né? Ela era vendida muito barata, inclusive em sacas de 50 quilos. E de repente ela é Engordar o vendida porco. Engordar o porco. para engordar. Porco, gado, galinha. Por quê? Porque é óbvio, né? A gente sabe que nós somos onívoros, né? Nós podemos comer vegetais porque Deus é perfeito, Ele é o grande arquiteto do universo. Ele nos projetou para que a gente sobrevivesse em situações de escassez, por isso podemos fazer jejum, para que pudéssemos sobreviver até que a caça fosse possível com vegetais, por isso podemos comer uma certa quantidade de vegetais. Agora, o nosso corpo, ele foi projetado anatomicamente, fisiologicamente, metabolicamente, para processar, metabolizar, absorver, em termos de biodisponibilidade, muito mais a carne. A prova disso é que nós não temos a enzima desses bichinhos aí, ó. Por exemplo, os ruminantes, eles têm uma enzima leucocelulase que vai transformar o mato, os vegetais, em músculo e gordura. Nós produzimos o quê? Entre elas, para a carne, nós produzimos a protease. O que a protease faz? Ela é feita produzida em boa quantidade no nosso corpo para poder quebrar, sintetizar a carne. Nós não temos celulase. Então, às vezes eu escuto assim aquelas máximas, nossa, mas o boi come grama e ele é forte, então eu posso ser vegano e vai ficar tudo bem. Se você é bem rico e tem dinheiro para comprar bastante suplementação, aí pode ser que você realmente fique muito bem, né? Mas o que a gente vê são artistas que têm essa condição, pregando o veganismo para pessoas que não têm a mesma condição. E não é uma questão de se, é uma questão de quando vai haver a deficiência nutricional, porque a carne é um superalimento. E nós somos projetados para digerir muito melhor a carne do que os vegetais. Tanto que uma pessoa que estuda sobre o benefício e os nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos e enzimas da carne, ela passa até a não querer mais comer por razões nutricionais tantos vegetais, né? Então, mesmo que goste, a pessoa acaba diminuindo e aproveitando a oportunidade da refeição para nutrir o corpo com aquilo que é o superalimento. Por que é um superalimento? Como é que a gente caracteriza um alimento com a palavra super?
né? A mesma forma acontece nos filmes. Uma pessoa é super vilão ou é super herói porque ela tem poderes que outras pessoas não têm. Ela tem capacidade que outras pessoas não têm. A carne tem alto valor biológico e ela é definida como um superalimento porque ela tem muito mais do que os outros em grande quantidade para o consumo humano, o quê? Vitamina, mineral e aminoácidos. Quais? Todos. E detalhe, os essenciais, aqueles que o nosso corpo não consegue produzir e nós precisamos inserir na dieta. Em qual quantidade? Na quantidade que torna ela classificada como alimento de alto valor biológico, ou seja, em quantidades compatíveis com a necessidade humana. Ou seja, você não precisa comer 2 quilos de carne para obter a sua necessidade diária, como você precisaria comer 2 baldes de vegetais para ter o que tem alguma coisa da carne. A carne ela é feita para a gente comer na nossa quantidade fisiológica e nós teremos, através dela, os nutrientes necessários. A prova disso é, experimente passar com água, sal e pão por 30 dias. Vai dar ruim. Experimente passar com água, sal e um tipo de fruta. Vai dar ruim. Agora experimente passar com água, sal integral e carne, para ver onde você vai parar. Você vai perder massa gorda, você vai ter clareza mental, você vai ter energia, e quem me disser que não, pesquise o nome Alessandro Medeiros, Medeiros Endurance, para me explicar como que ele fez 515 quilômetros em jejum metabólico de Ultraman, que quem acha triatlo difícil, eleva o triatlo na enésima potência e me diga como é que um ser humano carnívoro faz isso de 515 quilômetros em jejum. Se você me provar que ele é de um material diferente, tipo látex, de mim, aí tudo bem. Como ele é um ser humano como todo mundo, a explicação de que é furada a teoria de que precisamos de carboidrato para ter energia, é ele e todos nós que já temos esse resultado, Hoje, né, expertise no consultório. ontem, quando eu dei início, quando eu decretei o jejum coletivo mundial ao meio-dia, e eu fui comer minha sagrada carne, eu ofereci o nosso jejum a duas pessoas. Uma ao Angus Barbieri, outra ao Alessandro Medeiros. O Alessandro Medeiros agora, ele acabou com qualquer palavra, tá certo? Ele acabou com qualquer palavra, Humilhou. gente. Assim, a torcida, qual era a torcida do mundo desse pessoal, dos personagens, né, dos Nutri? A torcida mundial dessa galera era pro Alessandro Medeiros morrer. Sinceramente. É que de Por que eu acordo estou com a dizendo isso? teoria deles, Olha, ele hoje, deveria, né, ter morrido pela não, teoria deles, né? É não, incrível. hoje a minha paciente colocou nos stories dela, assim, quando você vai olhar essa postagem dela, qual é a postagem dela? Esse vídeo dela tem quase 300 mil visualizações. Ela está com um vídeo lá de milhões de visualizações. Tem 1 milhão, a outra tem 800 mil. Então ela está bombando. Mas esse vídeo dela está com quase 300 mil visualizações. Inclusive ela me deu a honra de compartilhar no meu... Ela me tornou colaborador desse vídeo. É muita honra. Mas os marmanjos toda hora chegam lá, aqueles caras que você vê só o rostinho assim, o perfil fechado, aquele cara que tem um braço da grossura do meu pescoço, que a gente sabe que ali não é carne, nem é feijão, nem é macarrão, aquele dali é da turma do Cariani, tá certo? Uhum. Então, assim, eu estou explodindo com essa galera, mas hoje bateu o recorde, porque a moça, a minha paciente, ela colocou nos stories dela hoje, Uhum. ela colocou ela colocou a frase da moça que chegou lá. Olha, essa dieta absurda e tal, não sei o que, tal, tal, tal. Tomara que você morra, seja arrastada, que é para todo mundo ver que isso não dá certo. Então, assim, eu gostei muito do que a moça disse, porque ela foi sincera, né? Ela mostrou o que ela quer realmente. Ela quer isso. Os caras são tão egocêntricos que eles desejam que o paciente se dê mal para poder provar que eles estão certos. Então, assim, derivando disso aí, eu tenho certeza que uma galera maior do mundo torceu para pelo menos o Alessandro Medeiros ter um treco, tá certo? Pelo menos entrar em coma e ficar provado que não, que você tem de comer tapioca com doce de leite antes de fazer 415 quilômetros de bicicleta, 86 quilômetros correndo e 10 quilômetros nadando, não é isso? Mas não, o cara foi lá e fez isso de jejum, toma. Então, assim, acabou, gente. Não tem mais como discutir isso, tá certo? Então, quando o cara vem o outro, né? Porque não tem evidência robusta, peraí. Esse cara só me lembrou que Jesus dizia, que ele dizia, tem olhos e não veem. Por Deus, meu irmãozinho. Eu tenho um computador lotado de gente perdendo 40 quilos, 50 quilos no mundo todo. Eu tenho paciência no mundo todo, assim como você tem também, que a gente conversou Uhum. hoje. Então, assim, tá na hora de despertar, meu Sim, irmãozinho. Tá na hora de sim. despertar. Essa caixa aí é uma caixa em que quem está dentro ou está adoecendo os outros. Por quê? Porque
às vezes, assim, eu nunca costumo criticar ou falar mal de outra conduta, né? Não, não, na verdade, eu escolho as minhas batalhas. Então, eu não vou na página de um vegano para atacar as ideias dele, até porque eu Yes, respeito os veganos, né? yes. Eu respeito muito os veganos. É, Por que que eu uhum. respeito? Porque eles têm uma ideologia muito caridosa, né? Apesar de equivocada sobre a questão do planeta, mas eles ainda têm uma ideologia em prol de algo, né? O pior é a pessoa que fala bem, por exemplo, da margarina, que fala bem de alimentos Exato. processados, que manda comer pão com glúten, com açúcar, e acrescentar o doce de leite, que é outro alimento processado, para a pessoa ir treinar. Então, ali eu não vejo nem razão vegana, ideológica, de caridade, de misericórdia for animals, numa pessoa dessa, né? E aí, o que que eu faço? Eu simplesmente ajudo quem quer ser ajudado, e eu vejo que as pessoas já acordaram, né? Elas já acordaram, através de vários profissionais e através da dor. O que que eu noto, doutor Leonardo? Os meus pacientes, eles obtêm melhoras de tanta coisa que a teoria para eles já não vale mais. Pode dar de graça para eles uma consulta com uma nutricionista que vai mandar eles comerem ali de 3 em 3 horas, carboidrato em todas as refeições, bolachinha, meia torradinha, uma fatiazinha de pão, tantas graminhas só de carne, controle a gordura. Eles de graça, eles rasgam esse tipo de dieta, eles não querem mais. Logo, logo, não vai demorar muito, nós somos pioneiros e somos alvo, né? Mas estamos dentro da lei, porque a gente está falando de alimento, temos autoridade para falar sobre alimento e saúde. Eu, pelo menos, agora tenho, né? Mas, assim, logo, logo, as pessoas que falarem mal de estratégia cetogênica, e o carnivorismo com gordura é uma estratégia cetogênica, o doutor sabe, né? Não necessariamente no cálculo cetogênico raiz, mas a pessoa produz cetonas dentro da estratégia carnívora, se fizer ali a ingestão certa, como eu mando fazer, e exercícios e jejum, que são naturais no carnivorismo. Mas, logo mais, não seremos apenas nós, né? As pessoas que agem principalmente seguindo o dinheiro, muito por motivação financeira, elas vão se adaptar ao mercado, porque os pacientes mesmo vão provar que não está dando certo, tem reganho nesse tipo de dieta muito constantemente, a Doutora, não ser que a pessoa mais e ó, mais, deixa eu me dizer e uma eles coisa. vão Eu se tinha tornar. planejado, desculpa, eu tinha planejado fazer lives pequenas, porque, por exemplo, eu já postei 7 coisas hoje, né? Eu tô pouco me lixando para visualização, coisa. Cara, uma live dessa daqui, nós vamos ficar aqui até quando puder, mas veja só, eu estou impressionado. Eu falei isso hoje com um amigo meu. Ele é um alemão, mora no Brasil, mas eu conversei sobre isso com ele. Que eu Uhum, disse: olha, cara, o que move o mundo é dinheiro. uhum, Mas o dinheiro nem existe papel, né? Já nem vai existir no Brasil. Vai ter esse Drex aí que vai ser só. Já é o Pix, daqui a pouco o dinheiro nem existe. Mas todo pobre agora sabe usar uhum. Pix. O dinheiro vai deixar de existir, mas o dinheiro é a ideia que compra coisas. Você troca. É o poder de troca, é energia, É. né? Mas eu dizendo: olha, daqui a pouco. Isso que você está dizendo, doutor, eu disse hoje. Eu disse, ó, Johan, é, as pessoas não querem mais aquela coisa de 7 da manhã pão com ovo, 9 da manhã aveia com mel e uma Sim. fruta, meio-dia, duas Uhum. colheres de arroz e verdura à vontade, com um Não peito de quero. frango e um tiro couro, e 3 horas uma crepioca. Elas não querem mais, Não. elas sabem que isso aí não vai Uhum, dar certo. uhum, É lá, na postagem da minha paciente, que ela fala que a dieta carnívora salvou ela. Todos eles vão lá, os marrons, dizer o seguinte: ela não soube esperar, emagreceria comendo carbo, né? Assim, engraçado, essa minha paciente talvez esperou 2, 5 anos obesa, mas eu tenho pacientes que estão 2 décadas acima do peso e de repente vem perder peso. Será que era para esperar também? Quem vem para mim, doutora, já tentou de tudo: Saxenda, Ozempic, Mondial, né? uhum, As anfetaminas, tudo que você puder imaginar, todas essas dietas aí, tentou de tudo. Então, assim, essa é a verdade. As pessoas agora, o mercado vai mudar. E quem comanda é o dinheiro. Então, os próprios Nutri, eles vão mudar pela dor. Você não mudou pela dor, por causa da sua filha? Eles vão mudar uhum, pela dor de não ter pacientes. Os pacientes não uhum, vão mais querer saber de 2 colheres de arroz. uhum, Eles vão entender que o arroz não é saudável. Eu não vou uhum, emagrecer com arroz. uhum. Eu, Leonardo Tábora, aqui, eu posso comer arroz às vezes. Eu tenho um metabolismo fodástico, cara. A Sim. minha insulina é abaixo de 10, Uhum, eu corro 20 quilômetros de jejum. Então, assim, eu posso me dar o luxo de comer isso aí. As pessoas que estão com 150 quilos e querem emagrecer não podem. uhum. Então, elas já vão saber. Não dá mais, está aparecendo muita gente jejuando, muita gente, bicho como você, que é nutri e é low carb, entendeu? Então, seu papo aí era o meu papo hoje. Desculpa, pode continuar. Ai, doutor, eu só tenho coisas assim que, como eu falei, é meio que tão óbvio.
E tem outras situações também que eu não entendo como que depois do maior estudo epidemiológico da história sobre a questão das gorduras, né, que foi o estudo de Framingham, esse estudo ele se prolongou, ele foi extremamente financiado, ele foi assim muito incisivo, ele foi incentivado pela morte do presidente dos Estados Unidos na época, que morreu por razões de doenças cardíacas, né? E eles queriam muito entender os fatores de risco para a doença cardiovascular. E o estudo de Framingham nessa época, me corrija se eu estiver errada, né? Acho que foi em 1975, não tenho bem certeza, começaram a sair ali alguns resultados. Esse estudo ele se prolongou e os resultados dele foram surgindo, né? E o diretor desse estudo, depois de mais de uma década de estudo, ele publicou a seguinte conclusão, não sou eu que estou falando, né? Está lá no estudo de Framing, ele está registrado nos anais de medicina, depois, se quiserem, eu passo todas as informações, né? É o maior estudo epidemiológico sobre risco, né? Fator de risco para doenças cardiovasculares baseado na questão da gordura. Ele concluiu que o colesterol alto e o consumo de gordura saturada não aumenta o fator de risco para doença cardiovascular. Isso faz décadas. E depois desse estudo, 2016 agora de novo, né? Tá aí. exatamente, Agora tem vários estudos. exatamente. Depois desse estudo, esse estudo, ele se basearam nele para fazer outros estudos. E somando o número de pessoas que foram estudadas cientificamente, dá mais de 300 mil pessoas ao longo do mundo que foram estudadas em larga escala por vários cientistas e todos concluíram da mesma forma, que a gordura saturada não faz mal e que o colesterol ele tem que ser revisto porque ele não é o vilão. Ele tem até cunho anti-inflamatório e ele está lá como bombeiro na hora do incêndio para apagar o fogo, e ele não é o causador do fogo, digamos assim, né? E o que acontece que a gente vê hoje, em 2024, caramba? Tem gente falando que a gordura saturada, principalmente da carne vermelha, ela aumenta o fator de risco para doença cardiovascular. E aí, só o problema é que ninguém prova isso. E existe a prova do contrário. Então, existe, assim, uma necessidade de estudo. As pessoas têm que estudar. E é estudo em cima de evidência científica séria. E aí eu pergunto para vocês, não sei se o doutor Leonardo já se deparou com a seguinte situação. A pessoa que geralmente é viciada em Eu já me açúcar, deparei com todas as situações. Com todas. Eu não estou no comando, eu estou no front aqui. Eu estou na primeira fila da guerra, pode dizer, vá. o doutor deve ter se deparado com a seguinte situação: pessoas geralmente viciadas em açúcar ou não consomem muita carne, às vezes também altera o humor, elas são extremamente agressivas. Nós não vamos, assim, nas páginas dos pessoas que não concordam com o carnivorismo para atacar a ideia deles, né? Mas o inverso acontece. E elas ficam exigindo estudo científico comprovando que a estratégia carnívora, que a dieta carnívora, enfim, chame do que quiser, ou ceto carnívora, ela que tenha estudo para a pessoa praticar. Eu sempre digo, você não precisa que algum caridoso multibilionário invista nesse estudo, porque a indústria não vai investir, a Big Pharma não vai investir. Você não precisa que ele invista, você precisa que você invista no seu corpo, faça uma experiência por 30 dias apenas, e depois você me diz como que você ficou. Mas faça acompanhado por uma profissional como eu, para não cometer aqueles erros básicos, né? Que as pessoas cometem quando se jogam na carnívora de maneira intuitiva e aí acham, culpam a carnívora pelo que a falta de conhecimento fez. Mas assim, orientações básicas já na nutricionismo carnívoro já vai conseguir obter o resultado em 30 dias. Mas eles nunca, jamais pediram estudos e evidências científicas para consumir coca diet, margarina saudável, pão cheio de glúten, produtos processados, produtos infantis Doutora, feitos pela eu indústria. vou mais na raiz. Esse pessoal todo que vem discutir essa questão, que hoje eles falam estudo científico. Olha, só se fala hoje no duplo cego randomizado, né? Controle. Cara, o estudo doença é o que? Isso é um estudo observacional. E ele excluiu quem ele quis. Ele Uhum, pôs os países que ele quis colocar, uhum, que combinavam com a teoria uhum, dele. Então, quando o Eisenhower morreu, em 54, foi 55, que ele fez esse estudo aí, foi em alguns países, ele fez um estudo observacional que funciona até hoje. São uhum, 70 anos batendo na carne através de um estudo observacional. Mas agora, em 2016, de novo, tivemos um grande estudo envolvendo todo mundo. Tivemos outro estudo do Mathieu também, mostrando os cetogênicos de verdade, né? Gente com colesterol de 700 e tanto, não tinha placa de ateroma, a placa de ateroma estava no grupo aqui do low fat. uhum. Então, assim, você manda esses estudos para eles, eles não olham. Eles pedem estudo, diz que não tem estudo, você manda, eles não olham. Então,
É viés de confirmação. A pessoa, ela ignora as variáveis e as verdades existentes dentro do contexto e foca apenas naquilo que ela quer confirmar e acaba que isso dá um atestado, na minha opinião, de grande burrice. Porque a pessoa, ela está dando um atestado de burrice quando ela fala mal da carne vermelha. Porque a gente estaria falando mal do quê? Da maior quantidade de vitamina, mineral e aminoácido que um alimento pode oferecer em 100 gramas. Então é complicado a gente ter assim admiração por uma pessoa que fala mal da carne vermelha, porque nós somos, além de metabolicamente, fisiologicamente aptos e adaptados, né, para comer, mesmo que a pessoa não goste, analisando a informação nutricional da carne, é como você vê uma pessoa extremamente bonita, olho, boca, rosto, nariz, cabelo, corpo, altura, postura, voz, e dizer que aquela pessoa é feia. É o equivalente, sabe? É algo assim muito teimoso, né? Uma mente muito fechada, porque a carne vermelha é o superalimento e pronto. Ninguém pode falar que ela não é. Doutora, Né? o que você falou antes aí, desse pessoal, que eles vão naquilo que combina com o que eles pensam, isso tem uma expressão em inglesa chamada confirmation bias, É o viés de que confirmação. exatamente, é o viés ali da questão de Uhum. que você pega os pontos que combinam com sua teoria e oculta os Uhum. outros. Eu faço questão de quando as pessoas vêm se lamentar da carne para mim. Por exemplo, eu falei, eu peguei aqui, tem um nutricionista, eu nunca faço isso, mas eu peguei o vídeo dele, que já me mandaram tanto, eu peguei o vídeo dele e eu comecei a rebater sem mostrar o vídeo dele. Mas se der certo, eu vou até mostrar depois o vídeo dele, né? Eu estou rebatendo de uma por uma as 5 coisas que ele disse para você não comer carne, né? Uma delas que ele fala, eu já rebati aqui, a primeira coisa que ele diz é que o colesterol baixa demais e você não vai ter hormônios sexuais. Essa foi a maior mentira que eu já vi alguém dizer, porque o maior problema da carnívora, eu digo a todos os meus pacientes, olha, seu colesterol vai aumentar. Você vai ter certeza disso. Ele vai, até hoje nenhum baixou. Uhum. Todo mundo vai ter o colesterol aumentado. Seu HDL vai ficar em torno de 70, 80 ou 100, Uhum. né? O que vai baixar é seu triglicerídeo. Inclusive, hoje mesmo tem uma paciente, eu estava conversando com ela agora, ela não é minha paciente, é uma paciente que tem Hashimoto e vários problemas. Essa paciente está há 9 meses carnívora e ela me mandou os exames dela, está muito confuso, porque ela tem um triglicerídeo acima de 200. Ela disse que faz jejum de 5 dias, perde 1 quilo só. É tanta coisa assim, eu fui avaliar, ela tem uma HDL só de 45, então está muito confuso. Eu falei, não, eu digo, você come carboidrato, ela não come, prometeu que não come, inclusive a gente conversou tanto, ela me mandou uma mensagem agora dizendo que agendou uma consulta para mim. Essa é uma paciente interessantíssima para mim, ela é Uhum. interessantíssima para mim, ela é do Rio de Janeiro. Eu vou fundo nesse caso, porque eu não uso confirmation bias. Uhum. Eu sempre vou atrás daquilo que pode estar errado na carne. Por exemplo, eu digo a todo mundo, gente, a carne é pobre em magnésio. Ou você come aí as oleaginosas, ou come o quiabo que tem muito magnésio, ou, sabe? Ou então você vai acabar indo para a farma. A carne não tem tanto magnésio. Eu discuto isso com todo mundo do mundo. Mas tem muito magnésio. É igual aquela questão de dizer que a carne não tem muita vitamina C. E os colegas dizem, mas ela tem muita glutationa, e aí compensa, você não vai ter o escorbuto por isso e tal. Eu não confio tanto. Eu sempre coloco limão na minha carne, eu tomo água com limão no meu jejum. Tá certo. E isso, gente, ninguém tem certeza dessas coisas também assim, absoluta, não, tá certo? É, Então, assim, eu como sempre digo isso também. medicina é estatística, né? Sempre digo, porque assim, a pessoa ela vai acompanhando, né? E aí, às vezes, ela tá naquela carnívora estrita, mas cada caso é individualizado. Cada caso tem que ser individualizado. Então, existem casos, por exemplo, que eu passo abacate. O abacate tem fitoesterol. Ele ajuda, porque ele compete com o LDL, ele ajuda a aumentar o HDL e diminuir o LDL. E também, às vezes, a pessoa vem para mim dizendo que já está na carnívora, na cetogênica, com bastante carne, digamos assim, né? Que todo mundo fala, não existe dieta carnívora. Realmente, tudo bem, ok, eu aceito que vocês entendam que não Doutora, existe dieta carnívora, mas eu olha, não que comer desculpa de carne. novo. Eu estou todo arrepiado com você. Eu estou todo arrepiado. Sabe por quê? Porque assim, a nossa sincronicidade é incrível, né? Isso aqui é totalmente Carl Gustav Jung. Porque Verdade. eu já estava pensando como é que eu vou entrar com essa paciente. Eu sempre memorizo antes como é que eu vou entrar com o paciente, porque ela já faz jejum longo. Sim, Ela fez um jejum de 5 dias. sim. Ela não é de uma criança. Então, eu já tinha pensado, olha, essa questão do abacate, né? Sim. O abacate consegue aumentar seu Uhum. HDL? Poxa Consegue, vida, né? consegue. Eu fiz um vídeo hoje sobre o abacate aqui sobre isso. Eu ia falar sobre isso, mas eu fiz um vídeo desses que a gente faz já direto aqui no Instagram e ele não passava de 1 minuto e meio.
Eu ia falar justamente isso, que ela aumenta seu HDL e tudo. Então, eu já tinha pensado para essa paciente, que eu não sei se ela está carnívora estricta, mas ela tá, eu já ia falar isso para ela, que ela pode aumentar outras coisas que Pode. vão melhorar o perfil do colesterol dela e baixando o triglicerídeo, né? Mas que Sim. incrível. Desculpa de novo ter cortado você. Vá. Eu sempre digo, a dieta ela tem que ser individualizada e a gente não pode tratar o carnivorismo como seita. Não é uma seita religiosa. Tem pessoas que se adaptam muito bem na carnívora estrita e tá tudo bem. É aquela pessoa certo adaptada, é para ela. Agora, se você não consegue ter uma adesão a longo prazo numa estratégia carnívora, ou você enjoa de carne de alguma forma, de repente não está acompanhada por nutricionista como eu, que sou da área, você precisa sim inserir. E olha só quantos vegetais e legumes de baixo amido que são interessantes, desde que sejam principalmente orgânicos. Sempre penso, né, que a gente deve frisar essa importância. O glifosato está aí para matar todo mundo, de graça. Então, assim, o que eu peço para as pessoas? Serem equilibradas dentro da sua individualidade. Eu passo, mesmo para aquele que fala que não quer, estratégias, expertise de consultório, doutor. Eu tenho estatísticas, inclusive no meu grupo de desafio agora, eu faço enquetes. E no segundo dia da enquete, do desafio, eu fiz duas enquetes, uma sobre as dificuldades e a outra sobre os benefícios que eles notaram, as melhores que eles notaram. E foi quase unânime, né? Unânime. A maior dificuldade deles, nos primeiros 2 dias, foi a necessidade de doces. Por quê? Porque eles estão vindo, muitas vezes, né, de um paladar doce, tá sujo o paladar, ainda A está em insulina processo de limpeza. alta, Claro. né? E aí, o que eu faço? Quando a pessoa persiste depois do período de adaptação com essa vontade, eu individualizo para a pessoa se manter na estratégia, porque eu tenho que obter o melhor resultado. E nem todo mundo está num nível excelente. Existem tempos. Todo mundo tem o seu tempo. Então, eu passo, por exemplo, bolo de chocolate carnívoro. Eu passo pizza doce carnívora com mínimo de chocolate 80%. E eu vou manter essa pessoa na estratégia, porque não tem dia do lixo, até porque eu não sou gari. É dia do luxo, onde a pessoa fica numa estratégia saudável e está muito melhor do que antes, e ela consegue no outro dia, sem ter sofrido gatilho através do carboidrato e do açúcar e do excesso de frutose, ela fica no outro dia com facilidade para retornar à sua estratégia carnívora, flexível, ou estrita, ou cetogênica carnívora, enfim. Então, o que eu digo? Nessa enquete, doutor Leonardo, foi tão legal, porque foram apenas 2 dias de desafio, né? Os meus participantes do desafio aqui, se não estão na live, vão assistir, porque eu fiz propaganda, inclusive, do desafio do doutor aí, de jejum coletivo mundial. Mas em 2 dias a enquete foi lançada, e a única dificuldade que eles disseram, que não era intensa e nem a ponto de abandonar a estratégia, foi a relação dos doces. E aí, na outra enquete, era sobre os benefícios, ou seja, só teve essa dificuldade praticamente, porque eles estão orientados por mim, então eles não tiveram problema de gripe low carb, de falta de energia e tudo mais, eu orientei todos, né? E o que acontece? Na outra enquete sobre os benefícios, foi praticamente unânime. Eles melhoraram de compulsão alimentar, tiveram mais saciedade, aumentaram o espaçamento entre as refeições por estarem saciados, e estão saciados porque estão nutridos, o corpo só pede aquilo que falta, quando não falta, o corpo inteligentemente não pede, e eles passaram naturalmente a serem aptos a fazer jejum, até quem na vida nunca imaginou que conseguiria fazer. Quem já faz, está em jejum no grupo praticamente desde o início, né? E esse grupo está sendo um sucesso. E a enquete mostrou o quê? Melhora do sono, diminuição de dores articulares e neuromusculares, melhorou a questão de tudo, estado geral de saúde. A pessoa tinha cefaleia, tinha dor de cabeça, melhorou. Os relatos da enquete são incríveis com relação aos benefícios e a dificuldade mínima, mínima. E são 2 dias. Gente, vocês estão vendo 2 dias. a capacidade dessa nutricionista, não é isso? Eu quero que vocês saibam que eu tenho meu nutricionista particular, né? O doutor Leonardo, da Bahia, de Salvador, que está fazendo jejum de 21 dias ele. É muito bom ter um nutricionista. Eu indico aqui também a doutora Juninho, maravilhosa. Vocês estão vendo aí. Assistiu a live, você já sabe, já vai seguir, já está vendo como é. Agora, a minha sincronicidade com você, doutora, está muito grande. Muito obrigada, Porque, doutora. A minha também com o doutor sempre esteve, né? Tanto não, que foi uma honra para mim o convite. Foi uma honra. justamente, olha, eu me lembrei, o maior congresso da minha vida foi o Congresso Mundial de Medicina Intensiva em 2017. Uhum. E esse congresso foi muito grande porque a intenção do congresso era mostrar a importância da individualização dos pacientes. O seu sucesso é você trazer cada pessoa como uma alma de fato. Cada um, não adianta você... Esse é o insucesso dos seus colegas hoje, Nutri. É o mesmo prato para todo mundo. Infelizmente, por mais que eles tentem individualizar um pouquinho ali, a receita está meio Ctrl-C, Ctrl-V. É o que a gente conversou.
não vai dar certo mais, ninguém vai querer mais isso. Sim, Então, a individualização dos pacientes é o segredo do sucesso. Por quê? Porque cada pessoa tem uma peculiaridade que vai fazê-la cair. sim, Cada pessoa tem. sim, sim, Então, é por isso que sim. eu, no meu acompanhamento com meus pacientes, eu sou muito para e passo com eles. Para muitos dos meus pacientes, eu cedo uma coisa que é muito difícil para mim, que eu cedo meu telefone Eu particular. também. Então, assim, essa é uma realidade crudelíssima, não é? Eu Uhum. tenho muitos pacientes. Mas, assim, aquele paciente que eu sei que ele vai ser meio. Que ele tem uma tendência a ir para o abismo, eu fico para e passo com ele. Então, assim, essa nossa live aqui, gente, todos vocês depois vão assistir. E desculpa, gente, eu não respondi pergunta, eu tô tão empolgado aqui, eu não respondi pergunta de ninguém, vocês vão me desculpar. Mas, assim, a pergunta que você fez aqui, faz lá, eu vou tornar essa doutora aqui colaboradora dessa live, vai ficar na minha página dela. Obrigada. Vão lá, pergunta para ela tudo depois. E é isso. Doutor, eu vou deixar você fazer suas, digamos assim, suas observações finais. Realmente eu vou curtir um pouco o meu sítio aqui. Foi empolgante demais, a gente foi muito longe, Vamos repetir, mas eu doutora quero que Leonardo. Vamos você. repetir, vamos Agora eu vou dizer como Matuto, faça suas conclusões finais. vamos repetir essa live, vai ser um prazer, eu fico muito honrada. Isso vai acontecer, naturalmente. Eu sou filha de professora, irmã de professoras, prima de professores, sobrinha de professoras. Então, eu sempre dizia, eu não vou ser professora. Mas quando eu faço live, eu me lembro muito de toda a minha família que são professores, porque como eu gosto que as pessoas entendam, né? Quando eu entrego a minha dieta, ela nunca vai ter 5 páginas, 10 páginas. Inclusive, eu demoro para entregar. Nunca consegui entregar com menos de 40 páginas. Por quê? Eu explico o porquê, eu mostro os cálculos e eu ensino. A pessoa recebe, na verdade, tudo que ela precisa por muito tempo. É quase que um manual, né? E quais são, assim, as mensagens finais que eu quero que vocês entendam? A gente tem que fugir das estatísticas. As estatísticas estão ali, inclusive nas referências de exames, as estatísticas estão ali com relação aos indicadores, né, das piores doenças. O pessoal aí com mais de 30, mais de 40 vai entender o que eu estou falando. Nunca se ouviu sobre tanta síndrome infantil, nunca se ouviu tanto sobre câncer. A projeção de expectativa para piora desses quadros de doença, elas são alarmantes, são assustadores, as pessoas ficam preocupadas com a ideia de uma pandemia que pode voltar. Vejam bem, nós estamos vivendo pandemias e epidemias. E, na verdade, ela não é causada por vírus, ela é causada pela boca, certo? Pelos hábitos alimentares das pessoas. Então, o que eu digo para vocês? Tentem seguir pessoas que contestam isso e não acreditem nelas. Não acreditem no Dr. Leonardo, não acreditem em mim, não acreditem na gente. Façam vocês mesmos o teste por exclusão. Tentem excluir todo alimento processado, todo alimento que a gente fala para vocês que é inflamatório. Tentem fazer em vocês a experiência do teimoso, do São Tomé. Não acreditem na gente e façam o teste, né? Ou paguem para ver, façam uma consulta comigo que eu mostro em 30 dias. Então, assim, ó, vocês têm que pensar que vocês têm que fugir da estatística e a única forma de fazer um resultado diferente é mudar o que está sendo feito. Se vocês querem fugir da estatística, vocês têm que fazer diferente do que os outros estão fazendo. E você, profissional de saúde, também deveria pensar sobre isso. Vocês têm que cuidar da saúde hoje para não cuidar da doença amanhã. Vocês têm que ser diferentão hoje para não ser estatisticamente igual aos outros. E a última mensagem para vocês é a seguinte, tá? A minha mãe sempre falou isso pra gente. Quando a gente pediu uma coisa que não era certa, ela dizia, tu não é todo mundo. Vocês não são todo mundo, tá? Vocês não são todo mundo. Vocês são seres espirituais em uma experiência material. Vocês têm um tempo para viver essa experiência. E eu não acredito que vocês entendam que aquilo que está no carrinho de supermercado é bom para o tempo de vocês. Porque a maioria do que está lá não é comida, não é alimento, é produto, certo? Então, assim, ó, cuidem da saúde hoje para não cuidar da doença amanhã, fujam das estatísticas, sejam diferentes, não tenham medo de ser verdadeiros e autênticos sendo diferentes, porque não é porque todo mundo está fazendo que significa que aquilo é certo. Não é. Ok? É isso. Gente, é aquela coisa, eu não sei se eu estou lombrado da cetose, a 36 horas de cetose é tão bom. Pronto, eu já estou aqui no melhor momento, né? Até 24 horas eu fico achando um saco, né? Um saco. Primeiro Deu até 24. vontade de comer hoje. Eu fui fazer um vídeo hoje na serra, eu vi um caju no chão, fui falar da explicação, deu vontade de comer o caju. Mas agora É que eu muito estou bom. em cetose já quase plena, então, eu não sei se é porque eu estou em cetose, gente, eu estou lombrado, tudo é bom demais, qualquer coisa que acontecer é boa para mim, mas essa live foi
fodásticas, viu? Muito obrigada. Vai ficar gravado pra galera. As considerações finais dela, as minhas são só de dizer uau. Uma vez eu fiz uma live com a pessoa aqui, quando terminou a live, a pessoa fez uau. Eu me senti tão, sabe? Então eu digo pra você, doutora, uau, Muito obrigada. legal, parabéns. O UAU é todo Saiu lá do Código das Leis, veio para a área da alimentação, pelo amor de sua filha, e aí deu essa pedrada. Alguém perguntou do Whey, você vai perguntar lá quando a gente postar, e você pergunta que a doutora vai responder tudo, tenho certeza que vou colocar ela como colaboradora. Doutora, respondo, boa noite. respondo todos. Vou curtir meu pitch aqui, que meu povo está ali esperando. Com Deus, Valeu. doutor. Muito obrigada pela oportunidade. Foi honroso.